Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas acredita que respeito é conquistado apenas por palavras, aparência ou pela tentativa constante de agradar os outros. Mas a psicologia do comportamento humano revela algo muito mais profundo. A forma como você age em público, reage diante de situações difíceis e demonstra suas emoções influencia diretamente a maneira como as pessoas percebem seu valor, sua segurança e sua presença. Pessoas verdadeiramente respeitadas não precisam provar o tempo todo quem são. Elas entendem que pequenos comportamentos, atitudes impulsivas e reações emocionais podem revelar inseguranças que muitas vezes passam despercebidas pela própria pessoa. O problema é que muito repetem esses padrões diariamente sem perceber que estão diminuindo sua própria influência e afastando o respeito que desejam receber. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, analisamos a psicologia por trás dos comportamentos, dos hábitos emocionais e das atitudes que moldam a forma como nos conectamos com o mundo. Neste vídeo, você vai descobrir quais comportamentos pessoas respeitadas nunca demonstram em público, porque certas atitudes fazem os outros perderem a confiança em você e como pequenas mudanças na sua postura podem transformar a maneira como você é percebido socialmente. Você também entenderá os padrões psicológicos por trás da necessidade de aprovação, das reações impulsivas e dos comportamentos que revelam falta de controle emocional. Se você ficar até o final, entenderá como sua mente influencia silenciosamente suas ações, como suas escolhas emocionais afetam seus relacionamentos e quais atitudes podem fortalecer sua presença, sua confiança e o respeito que as pessoas têm por você. Porque a verdadeira questão não é apenas como as pessoas enxergam você, é o que seus comportamentos revelam antes mesmo de você dizer qualquer palavra. E muitas pessoas nunca percebem que, em poucos segundos, suas próprias atitudes podem construir ou destruir a imagem que transmitem ao mundo. Você já percebeu que, às vezes, uma única atitude sua em público pode mudar completamente a forma como as pessoas enxergam você? Talvez você já tenha passado por uma situação em que falou demais para tentar se explicar, riu de algo apenas para ser aceito, demonstrou insegurança sem perceber ou tentou provar o seu valor para pessoas que nem estavam pedindo isso. E depois daquele momento, ficou aquela sensação estranha de pensar, por que eu agi assim? Esse tipo de comportamento acontece com mais pessoas do que você imagina. Muitas vezes, não é falta de inteligência, falta de personalidade ou falta de valor. O que acontece é que, em determinadas situações sociais, a nossa mente entra em um estado de alerta tentando proteger nossa imagem, evitar rejeição e buscar aprovação. O problema é que, nessa tentativa de sermos aceitos, podemos acabar transmitindo exatamente o contrário do que desejamos. Pessoas respeitadas não são aquelas que nunca erram ou que sempre sabem o que dizer. Elas também sentem medo, insegurança e desconforto. A diferença está na maneira como lidam com essas emoções quando estão diante de outras pessoas. Enquanto algumas deixam a ansiedade controlar suas atitudes, outras conseguem observar o próprio comportamento antes de reagir. E talvez o mais interessante seja perceber que a perda de respeito raramente acontece por causa de um grande erro. Na maioria das vezes, ela acontece através de pequenos sinais repetidos, a necessidade constante de justificar tudo, a dificuldade de aceitar críticas, o impulso de responder imediatamente ou a tentativa de mostrar uma imagem perfeita o tempo inteiro. O mais difícil é que esses comportamentos parecem inofensivos no momento em que acontecem. A pessoa acredita que está apenas sendo educada, tentando manter uma boa relação ou mostrando seu ponto de vista. Mas, aos poucos, as pessoas ao redor começam a formar uma percepção baseada nessas pequenas atitudes. E existe uma razão psicológica por trás disso. Nossa mente humana interpreta comportamentos antes mesmo de interpretar palavras. Antes de alguém ouvir sua explicação, essa pessoa já percebe sua postura, sua segurança e a forma como você reage diante das situações. Mas o que faz algumas pessoas transmitirem confiança naturalmente, enquanto outras parecem perder valor mesmo tendo boas intenções? A resposta está em alguns padrões de comportamento que passam despercebidos pela maioria das pessoas e que podem estar acontecendo justamente nos momentos em que você mais tenta ser respeitado. O que a maioria das pessoas não percebe é que, muitas vezes, o comportamento que mais prejudica a sua imagem não nasce de uma intenção ruim. Ele nasce de uma tentativa automática da sua própria mente de evitar desconforto. Parece contraditório, mas em muitos momentos aquilo que você faz para conquistar respeito pode ser exatamente o que faz algumas pessoas perderem a percepção da sua segurança.
Imagine uma situação comum. Você está em uma conversa, alguém discorda da sua opinião, e imediatamente você sente necessidade de explicar todos os detalhes, justificar cada palavra e convencer aquela pessoa de que você está certo. Na sua mente, parece apenas uma tentativa de esclarecer as coisas. Mas, para quem observa de fora, esse comportamento pode transmitir uma necessidade exagerada de aprovação. Esse é um mecanismo psicológico que acontece porque o cérebro humano tende a interpretar situações sociais como uma ameaça quando existe a possibilidade de rejeição, crítica ou julgamento. Mesmo que não exista nenhum perigo real, a mente tenta encontrar uma forma de recuperar o controle daquela situação. E uma das maneiras mais comuns é tentar controlar a percepção que os outros têm sobre nós. O problema é que esse impulso pode criar um ciclo silencioso. Quanto mais uma pessoa sente que precisa provar seu valor, mais ela demonstra insegurança sem perceber. Quanto mais ela tenta convencer os outros de que merece respeito, mais transmite a sensação de que precisa ser validada. E isso aparece em momentos simples do cotidiano. É aquela pessoa que interrompe constantemente para mostrar que sabe sobre o assunto. É alguém que transforma qualquer crítica em uma discussão. É quem conta suas conquistas várias vezes para receber reconhecimento. Ou até mesmo aquela pessoa que aceita tudo para evitar conflitos e depois sente que ninguém valoriza sua opinião. A parte mais interessante é que esses comportamentos geralmente não são percebidos por quem pratica. A pessoa acredita que está apenas sendo comunicativa, gentil ou defendendo seu ponto de vista. Mas existe uma diferença entre demonstrar confiança e tentar desesperadamente convencer os outros da própria importância. Pessoas que transmitem respeito aprenderam algo fundamental. Elas não precisam controlar cada impressão que deixam. Elas entendem que a segurança verdadeira aparece justamente quando você consegue permanecer tranquilo mesmo quando não recebe aprovação imediata. E essa mudança começa quando você percebe um detalhe que quase ninguém observa. Algumas atitudes que parecem demonstrar força, na verdade revelam uma batalha interna acontecendo em silêncio. E é justamente nesses pequenos momentos do dia a dia que a sua presença começa a ser construída ou enfraquecida. E é por isso que algumas pessoas parecem conquistar respeito naturalmente em qualquer ambiente, enquanto outras sentem que precisam lutar constantemente para serem ouvidas, valorizadas ou levadas a sério. Muitas vezes, a diferença não está no conhecimento, na aparência ou até mesmo na personalidade. Está nos sinais que cada pessoa transmite sem perceber através do próprio comportamento. A verdade é que as pessoas ao nosso redor estão observando muito mais do que aquilo que falamos. Antes mesmo de alguém analisar nossas ideias, essa pessoa percebe a forma como reagimos, como lidamos com pressão, como tratamos opiniões diferentes e como nos posicionamos diante de situações desconfortáveis. Pequenos hábitos podem mudar completamente essa percepção. Uma pessoa que pede desculpas por tudo, que muda sua opinião apenas para evitar conflitos ou que demonstra uma necessidade constante de ser aceita, pode acabar passando uma mensagem diferente daquela que gostaria. Ela pode ser uma pessoa inteligente, dedicada e com boas intenções, mas sua comunicação emocional acaba revelando insegurança. E o impacto disso aparece principalmente nos relacionamentos. No ambiente de trabalho, por exemplo, alguém que sempre tenta agradar todos pode acabar recebendo menos reconhecimento, porque as pessoas começam a perceber que essa pessoa raramente coloca limites. Em amizades, quem sempre busca aprovação pode sentir que entrega muito e recebe pouco em troca. Nos relacionamentos amorosos, a necessidade excessiva de confirmação pode criar uma dinâmica de dependência emocional. O mais curioso é que esse processo acontece lentamente. Não é uma única conversa ou um único comportamento que muda a forma como alguém é visto. São pequenos padrões repetidos ao longo do tempo. A maneira como você reage quando é contrariado, como se comporta quando comete um erro ou como lida quando alguém não concorda com você vai construindo uma imagem na mente das outras pessoas. Mas isso não significa que você precisa se tornar uma pessoa fria, distante ou indiferente para ser respeitado. Pelo contrário, pessoas que possuem uma presença forte geralmente são aquelas que conseguem demonstrar emoções sem serem dominadas por elas. Elas sabem ouvir sem se diminuir, discordar sem atacar e se expressar sem precisar provar o próprio valor a todo instante. Porque o respeito verdadeiro não nasce quando você tenta convencer alguém da sua importância. Ele nasce quando suas atitudes mostram, de forma silenciosa, que você reconhece o seu próprio valor. E existe um comportamento específico que muitas pessoas praticam acreditando que está fortalecendo sua imagem, mas na realidade está fazendo exatamente o oposto.
O problema é que esse hábito costuma parecer apenas educação ou humildade, quando na verdade pode estar revelando uma dificuldade muito mais profunda. Seu cérebro não reage apenas ao momento presente. Muitas vezes, ele reage também às experiências que você acumulou ao longo da vida e às emoções que ficaram registradas dentro de você. Isso significa que algumas atitudes que parecem acontecer do nada possuem uma história por trás. Existe um motivo pelo qual determinadas situações despertam uma reação muito maior do que deveriam, e esse motivo pode estar ligado a padrões emocionais construídos durante anos. Imagine uma pessoa que, sempre que expressa sua opinião, sente uma necessidade enorme de se justificar. Para quem observa de fora, pode parecer apenas um hábito de comunicação. Mas, por dentro, essa pessoa talvez tenha aprendido em algum momento da vida que suas opiniões eram ignoradas, criticadas ou pouco valorizadas. Com o passar do tempo, a mente começa a criar uma estratégia de proteção. Explicar mais, falar mais e tentar convencer para evitar novamente aquela sensação de não ser ouvida. O problema é que o cérebro humano tem uma tendência natural de repetir estratégias que um dia pareceram necessárias. Mesmo quando a situação atual é diferente, a mente pode interpretar certos momentos como se fossem ameaças antigas voltando a acontecer. Uma crítica no trabalho pode lembrar uma rejeição do passado. Uma discordância em uma conversa pode despertar o medo de ser desvalorizado. Um silêncio de alguém importante pode trazer de volta a sensação de abandono. Esses padrões emocionais funcionam como uma espécie de caminho já conhecido pelo cérebro. Quanto mais uma reação repetida, mais automática ela se torna. A pessoa nem sempre escolhe conscientemente agir daquela maneira. Muitas vezes, ela simplesmente segue um comportamento aprendido ao longo dos anos. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em aceitar elogios, outras sentem que precisam agradar todos ao redor e algumas entram em conflitos rapidamente quando se sentem questionadas. Não significa que elas querem agir assim. Muitas vezes, significa apenas que existe uma associação emocional acontecendo nos bastidores. A grande mudança começa quando a pessoa percebe que nem toda reação representa a realidade do momento. Algumas respostas emocionais são antigas tentando resolver problemas novos. E quando você entende isso, começa a observar seus próprios comportamentos com mais clareza, em vez de simplesmente ser levado por eles. Porque pessoas que transmitem respeito não são aquelas que nunca sentem insegurança ou desconforto. São aquelas que aprenderam a reconhecer quando uma emoção pertence ao presente e quando ela é apenas uma lembrança tentando assumir controle. E existe um ponto ainda mais profundo nessa questão. Muitos comportamentos que afastam o respeito das pessoas não continuam porque alguém não sabe o que fazer, eles continuam porque existe uma recompensa emocional escondida mantendo esse padrão vivo. E entender essa parte muda completamente a forma como você enxerga suas próprias atitudes. No momento em que você começa a observar seus próprios padrões em vez de simplesmente reagir a eles, algo importante começa a mudar dentro da sua mente. Você deixa de ser controlado automaticamente por impulsos, medos e antigas formas de agir. Isso não significa que você nunca mais vai sentir insegurança, ansiedade ou vontade de agradar alguém. Significa que você começa a perceber esses sentimentos antes que eles decidam suas atitudes por você. Muitas pessoas passam anos tentando mudar a forma como são vistas pelos outros, mas esquecem de observar a forma como elas mesmas se comportam nos pequenos momentos. O jeito como respondem a uma crítica, como lidam com uma opinião diferente, como reagem quando não recebem atenção ou como se posicionam diante de uma situação desconfortável revela muito sobre a relação que elas têm consigo mesmas. A mudança começa quando você troca a pergunta "o que as pessoas estão pensando de mim" por uma pergunta mais profunda. Por que eu estou sentindo a necessidade de agir dessa forma agora? Essa simples mudança de interpretação cria um espaço entre a emoção e a reação. E é nesse espaço que nasce o verdadeiro controle emocional. Por exemplo, uma pessoa que antes se explicava excessivamente em qualquer conversa pode começar a perceber: eu estou tentando esclarecer isso ou estou tentando impedir que alguém pense algo negativo sobre mim? Alguém que sempre aceitava tudo para evitar conflitos pode começar a notar: eu estou escolhendo esse caminho porque faz sentido ou porque tenho medo da reação do outro. Essa consciência não transforma ninguém em uma pessoa fria ou distante. Pelo contrário, ela permite que você seja mais autêntico, porque suas atitudes deixam de ser guiadas apenas pelo medo de julgamento. Você começa a agir de acordo com seus valores, e não apenas de acordo com aquilo que acredita que os outros esperam de você. Pessoas respeitadas não são aquelas que controlam todas as situações ao redor delas.
São aquelas que conseguem manter estabilidade interna mesmo quando o ambiente muda. Elas entendem que nem toda crítica é uma ameaça, nem toda discordância é uma rejeição e nem todo silêncio significa desaprovação. Construir uma presença mais forte não acontece de um dia para o outro. É um processo de perceber comportamentos repetidos, entender de onde eles vêm e escolher novas formas de responder. Pequenas mudanças na forma de agir começam a modificar a maneira como você se enxerga e, consequentemente, a maneira como os outros percebem você. Porque, no final, o respeito que você recebe do mundo costuma começar pela forma como você aprende a lidar com a própria mente. Quando você deixa de lutar para provar seu valor e começa a demonstrá-lo através das suas atitudes, algo muda silenciosamente. Sua presença passa a falar antes mesmo das suas palavras. Existe um momento em que muitas pessoas percebem que não basta apenas tentar mudar comportamentos por fora. É preciso entender o que acontece dentro da própria mente, os padrões que se repetem, as emoções que parecem difíceis de controlar e os pensamentos que influenciam escolhas, relacionamentos e a forma como você enxerga a si mesmo. Se você sente que algumas reações acontecem no automático, que certos conflitos internos continuam voltando ou que existe uma parte da sua história que você ainda não conseguiu compreender completamente, talvez esteja faltando uma ferramenta mais profunda de autoconhecimento. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia foi criado para quem deseja entender melhor a própria mente através de uma jornada que conecta psicoterapia, psicanálise e filosofia de maneira simples, prática e acessível. Dentro desse material, você encontra conceitos fundamentais sobre o funcionamento psicológico humano, incluindo estudos sobre inconsciente, arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos e processos emocionais, além de reflexões inspiradas em grandes linhas de pensamento como as de Freud, Lacan, Winnicott e conexões com a filosofia oriental do taoísmo. Não é apenas um conteúdo para consumir e esquecer. É um convite para olhar para dentro, compreender suas emoções, identificar padrões repetitivos e desenvolver uma visão mais consciente sobre suas escolhas e sua própria trajetória. O autoconhecimento muda a forma como você interpreta suas experiências. Quando você entende melhor sua mente, começa a enxergar comportamentos, medos e sentimentos com mais clareza, criando novas possibilidades para lidar com a vida. Se esse caminho de compreensão emocional faz sentido para você, o link do Bom Dia Café, Ponto com Terapia, está no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a reflexão que vem agora pode revelar uma parte importante sobre como sua mente influencia suas atitudes todos os dias. Talvez a parte mais importante de tudo isso seja perceber que muitos comportamentos que carregamos durante anos não surgiram por acaso. Eles foram construídos através de experiências, momentos de insegurança, relações que marcaram nossa história e interpretações que nossa mente criou para tentar nos proteger. Muitas vezes, passamos a vida tentando entender por que algumas pessoas nos tratam de determinada forma, porque certas situações despertam reações tão intensas ou porque repetimos padrões que, no fundo, sabemos que não nos fazem bem. Mas a mente humana é complexa, e nem sempre aquilo que aparece por fora revela o que está acontecendo por dentro. O respeito, a confiança e a forma como somos percebidos não são definidos apenas pelo que dizemos. Eles também são construídos pelos pequenos sinais que transmitimos diariamente. A maneira como lidamos com nossas emoções, como enfrentamos desconfortos e como nos posicionamos diante da vida. No fim, compreender o próprio comportamento não significa se tornar uma pessoa perfeita ou eliminar todas as inseguranças. Significa enxergar com mais clareza os processos internos que influenciam nossas escolhas, nossas relações e a imagem que construímos no mundo. Porque, muitas vezes, a maior mudança não acontece quando conseguimos controlar tudo ao nosso redor, ela acontece quando finalmente entendemos aquilo que acontece dentro de nós. E talvez a pergunta mais profunda não seja apenas como as pessoas me enxergam, mas sim, o que meus próprios comportamentos estão revelando sobre a forma como eu me enxergo. Essa reflexão pode mudar completamente a maneira como você interpreta suas atitudes, suas relações e a própria história que está construindo todos os dias. Se você chegou até aqui, significa que essa reflexão fez sentido para você. Agora eu quero saber, qual parte desse vídeo mais chamou sua atenção? Deixe seu comentário, porque a sua percepção pode ajudar outras pessoas que também estão tentando entender melhor a própria mente e seus comportamentos. Se esse conteúdo trouxe algum aprendizado para você, deixe o like no vídeo. Essa simples ação ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal.
E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e acompanhar os próximos vídeos sobre a mente humana, relacionamentos, padrões emocionais e os comportamentos que influenciam nossa vida todos os dias. Depois desse vídeo, continue essa jornada assistindo ao conteúdo que está aparecendo no card, porque ele se conecta diretamente com esse tema e pode trazer uma nova perspectiva sobre a forma como você pensa e age. Você também pode conferir a nossa playlist completa de psicologia e comportamento humano, onde reunimos conteúdos para ajudar você a compreender melhor suas emoções, suas relações e sua vida interior. E se você ficou até o final, escreva nos comentários a palavra consciência. Quero saber quem acompanhou essa reflexão até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.